agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai a tais assim procuram que o adorem. Irmãos, eu vi no meio da igreja muito nítido a palavra posicionamento. E quando a irmã Nova subiu aqui para ter a oportunidade hoje, o Senhor falou para mim: é necessário que a igreja do Senhor mergulhe no profundo do Senhor. Tem gente, irmãos, que está no raso, e o Espírito de Deus hoje, Ele nos trouxe aqui, e eu me incluo nisso também, para falar: eu não te quero no raso, eu quero você no profundo. O tempo, irmãos, de nós ficarmos na beira da praia, na beira do lago, molhando só a ponta do pé, sem ter compromisso, sem nos aprofundarmos no Senhor. O Espírito de Deus está nesta casa, e Ele está falando: esse tempo está cessando, está parando, porque como o pastor falou aqui, desde o início, e era Deus na boca dele falando, o relógio de Deus, irmãos, está acelerado na terra. E anda lá vai, orienta lá vai. Eu sinto a presença do Eterno na casa, e o relógio, irmãos, está acelerado. Irmã Ivana, e o que eu tenho a ver com isso? O Senhor nessa noite está falando assim: eu estou procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que estão na prosperidade adora, aqueles que estão na escassez adora, aqueles, irmãos, que todo culto traz lenha para queimar e não fica só esperando o fogo que vem do altar, não. Deus nessa noite está nessa casa e Ele está falando: se tem lenha, queima, se tem adoração, entrega, se tem oração, entrega para Ele. Porque na teologia a gente aprende uma coisa: dentro dessa igreja aqui física, que a gente está aqui hoje cultuando, tem uma outra igreja, que é uma igreja espiritual. É a igreja que adora, é a igreja que entrega, é a igreja que tem compromisso, é a igreja que vem para oração: eu já vou entregar tudo. É a igreja que desce no jejum, é a igreja que desce na madrugada, é a igreja que tem propósito. Papai, orienta lá. Eu estava aqui, Deus falou assim para mim: Ivana, pergunta quantos trabalharam aqui hoje lá fora. Eu não vou falar para você levantar a mão, não, porque o nosso Deus não é um Deus que constrange. Mas, irmãos, a gente tem que desejar o céu. A gente tem que ter no nosso coração o desejo de ir para o céu. E lá no céu, irmãos, não vai ter nada. Lá no céu é só louvor, é só adoração. Lá no céu é estar diante da presença de Deus. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar: se ficar no raso, vai pescar só peixe pequeno. Mas quem tiver disponível para levar o barco para dentro do mar, para ir para mar adentro, vai pescar peixe grande, vai viver o sobrenatural de Deus na terra. Mas o Senhor nessa noite está falando, e eu preciso entregar. Precisa movimentar as águas, porque água parada só dá o que não presta, irmãos. A gente está vivendo aí uma epidemia de dengue, que a gente não pode ter água parada dentro da nossa casa, no nosso quintal. Então Deus nessa noite está falando: é tempo de movimentar a água, é tempo de descer de novo para a oração, é tempo, irmãos, de não, eu vou entregar, é tempo da gente não ficar no relógio olhando. Agora já dobraram o joelho, agora devem estar levantando da oração, agora eu vou
sujeito a tudo que é voz. A gente ouve tudo que é voz para nos parar, para nos entristecer. Mas quando a gente vai, irmãos, para o profundo, quando você mergulha nessa presença, a gente não tem tempo para ficar ouvindo as vozes que estão tentando nos fazer parar. Irmãos, a qualquer momento, Jesus vem para buscar a sua igreja. Eu tenho falado para Deus, eu não quero ser essa igreja que todo mundo vê, não. Eu não quero ser essa igreja. Eu quero ser a igreja invisível de Cristo. Eu quero, irmãos, que ainda que a minha boca esteja fechada, eu quero ser essa igreja. Porque essa é a igreja que vai subir. Essa é a igreja que vai entrar. O Senhor te traz aqui nessa noite para dizer para você: você tem um dono. Levanta a cabeça e adora o Senhor. Porque o que o diabo ele quer é você prostrado. Mas o que Deus está falando sobre esta casa nesta noite é: eu tenho tempo novo para esta casa. Eu tenho tempo novo para este ministério. Mas os meus filhos precisam entender que é no joelho, é na oração, é no propósito. Que tem gente aqui que já era para estar, ó, eu vou falar mesmo, lá na frente. Mas por que não vai? Por que não acontece? Porque não tem profundidade com Deus. Tem que ter relacionamento, irmãos. Tem que ter relacionamento. Para que nós possamos nos posicionar. Tempo que a gente está vivendo, como o pastor falou aqui no início do culto, irmãos. Eu tenho ido em algumas igrejas por aí, eu estou vendo o que está acontecendo. É a apostasia que está tomando conta da igreja. Sabe, as pessoas estão ficando mornas dentro da casa do Senhor. Eu tenho subido nos altares e eu tenho visto como tem sido difícil para aqueles que querem viver a palavra nesses últimos dias. Porque as pessoas, elas só estão indo sobre as mãos de Jesus. Poucos são aqueles que vão para os pés. Poucos são aqueles que falam: não, Deus, eu estou aqui. Pode estar dando tudo errado, mas eu estou aqui para te adorar. Independente da minha geladeira cheia, vazia, independente da carteira de trabalho assinada, eu decidi adorar ao nome do Senhor. Irmã, eu falei: por que não acontece? Posicionamento. Que você receba isso nessa noite. Posicionamento. Faça para Deus aquilo que você nunca fez. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de finança, não. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de porta de quarto fechada. Eu estou falando de segredo. Eu estou falando de joelho no chão. Deus nessa noite está falando: faça aquilo que você nunca fez para você ver. Se eu não mudo o quadro da tua vida, se eu não mudo a tua história, faça para mim que eu devolvo para você. Para nós, domingo, primeiro dia da semana. Talvez você chegou aqui hoje. Eu não vou menosprezar, porque só a gente sabe as lutas que a gente passa. Talvez você chegou até meio que derrubado, falando: não, irmã Ivana, eu vim, mas só pela misericórdia. Só que você ouviu Deus falando aqui hoje. Deus está falando aqui hoje. E a gente vai ficar de pé agora e a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Mas você não vai levantar igual um gatinho, igual alguém derrotado, não. Você vai levantar, você vai dar um salto desta cadeira e você vai mostrar para o diabo que você tem como. É um culto de família, é um culto para a nossa família. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Marcos
nível de louvor, nível de adoração, nível de levantar como pastor para pregar a palavra nesses últimos dias, mas tenha posicionamento em Deus. Eu tenho andado, irmãos, é muita coisa igual, sabe, eco? Que a gente grita aqui e ecoa lá. É tudo igual, tudo igual. Só que Deus está querendo levantar povo diferente na terra. Deus está querendo levantar levitas diferentes, as duas, na terra, diferente, com unção, com poder, para quando vocês abrirem a boca, o diabo falar: eu não posso ficar no ambiente. É para isso o chamado. Meu Deus, eu preciso entrar na palavra. Mas é tanta gente querendo ser famoso. Só que Deus não está atrás de famoso. Deus está atrás de adorador, de verdadeiro adorador. É isso que Ele está atrás. Livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 22. Vai ser bem rápido a palavra hoje, eu acho. Está escrito assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e que viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Você pode se assentar. O céu está baixo aqui nessa noite. O céu está baixo nessa casa, irmãos, nessa noite. Se fosse você, eu não perdia a oportunidade de adorar o Senhor. Porque o segredo está na tua adoração. Quando você adora, a porta se abre. Quando você adora, a cura chega. Quando você adora, o milagre acontece. Todos nós conhecemos essa palavra. E é uma palavra, irmãos, muito conhecida. Pastor Luciano, pastora Cleonice, obrigado pela oportunidade. Pastora abençoada. Deus abençoe vocês. Essa palavra é uma palavra, irmãos, muito conhecida de todos nós. Só que o Senhor colocou para mim aqui alguns pontos, para que nós viéssemos aqui nessa noite aprendemos junto. Essa história vai falar de um pai de família que vê o seu sonho, que vê um ente querido da sua casa ficando doente. Jairo vê essa menina que é uma adolescente de 12 anos, ela começando de repente, não sei se do dia para a noite, se ela tinha algum problema de saúde, mas Jairo, ele vê essa sua filha adolescente começando a ficar doente dentro da sua casa. E Jairo, talvez como você que veio aqui nessa noite, Jairo decide não ficar dentro de casa. Jairo, ele decide se posicionar. Eu acredito que esse homem, que era um religioso e que tinha muitos bens, ele já devia ter batido em muitas portas, irmãos, para poder buscar a cura para a vida da sua filha. Só que ao mesmo tempo, nesse nível aqui da palavra de Deus, nesse momento da palavra, o ministério de Jesus já era um ministério conhecido. As pessoas já conheciam Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia. Eu fico imaginando que talvez Jairo, ele não concordasse com a teologia que Jesus pregava, porque ele, por ser um religioso, ele se ligava nos ensinamentos da lei de Moisés. Mas quando Jairo, ele começa a ver o seu sonho, de
repente uma filha que foi muito desejada. E eu quero que você entre comigo nessa história. De repente a esposa de Jairo, ela fica grávida. E talvez essa gravidez não foi uma gravidez que não foi algo inesperado, não. Talvez foi uma gravidez que eles esperavam essa gravidez. Esperaram os 9 meses de gestação e essa criança nasce. Só que a Bíblia também não vai dizer qual é o momento em que essa criança ela fica doente, em que ela adoece. Só que a palavra, ela diz que Jairo, ele fica sabendo, ele ouve dizer que Jesus está passando por aquele lugar. Ele deixa de lado todo o preconceito. Ele deixa de lado, irmãos, tudo aquilo que para ele era um peso ou era algo que iria separá-lo desse momento com Jesus, porque era uma necessidade que batia na sua porta. A Bíblia diz que ele vai até Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, perceba, ele não vai nas mãos de Jesus falando: me abençoe aqui, me dá uma bênção, porque a minha filha está doente lá dentro da minha casa. Não. Jairo, ele esquece a sua posição, e Jairo, ele vai aos pés de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele começa a rogar, pedindo para que Jesus ele vá até a sua casa, para que ele vá de encontro à situação daquela criança. Eu não sei se alguém aqui tem filho adolescente dentro de casa, mas uma casa, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos adolescentes. Então no final de semana que eles vão para a casa da minha mãe ou vão para a minha casa, a casa que tem adolescente é uma casa que a gente sabe que ali tem adolescente, porque é uma casa onde tem vida, é uma casa onde tem alegria. Mas perceba que Jairo aqui, ele começa a ver essa criança indo ficando doente, a alegria sumindo de dentro de casa, aquela bagunça, aquele monte de comida que adolescente gosta de comer, ele vê que a sua esposa já não faz mais, porque a filha está doente. E talvez hoje, aqui nessa noite, você chegou aqui, mas você não deixou um filho adolescente lá dentro da tua casa, não. Mas você deixou lá dentro da tua casa um sonho. Quem sabe é um marido, é um filho que está desviado, é um pai, é uma mãe que não está no caminho, é uma enfermidade que de repente você chegou aqui, chegou se arrastando, mas você chegou aqui para apresentar diante dos pés de Jesus e falar: a minha alegria está morrendo, o meu sonho está morrendo, eu preciso de um socorro hoje, eu preciso que o Senhor Jesus vá na minha casa hoje e toque e mude lá tudo aquilo que está fora do lugar. Se você chegou aqui hoje nesta
de Jesus está envolto de uma grande multidão. Então os passos aqui talvez não seriam passos largos, como Jairo esperava que fosse. Os passos eram passos curtos. Talvez os passos eram passos que eram contados, a multidão apertando, um pedindo uma coisa, outro pedindo outra bênção, e o coração de Jairo pulsando, falando: meu Deus, abre essa multidão. Mas Jesus aqui nessa noite está falando para mim e para você: o importante é que Ele está indo na tua casa. Pode ser que seja a passos curtos. Talvez tem gente aqui nessa noite que até vira e fala: mas irmã Ivana, é tanto tempo que eu estou esperando isso, é tanta promessa, é tanto profeta que tem se levantado falando que Jesus está indo lá, que Jesus está mudando. Mas Jesus aqui, Ele está falando: enquanto eu abençoo, eu vou na tua casa. Não importa se com passos largos ou com passos curtos, o importante é que o céu está em movimento. O céu está se movimentando em prol da tua casa e da tua família. Só que nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, voltar a trazer a nossa família para a mesa. E eu preciso usar uma nova de novo. Precisamos trazer a nossa família para a mesa. Esse momento de culto no domingo à noite é maravilhoso. Os cultos durante a semana são maravilhosos. Mas o que nós precisamos nesses últimos dias na igreja é cultuarmos dentro da nossa casa. É ter tempo de mesa com os nossos filhos. É, irmãos, olhar um no rosto do outro para poder saber o que está acontecendo. Porque quando eu olho hoje, irmãos, para a geração em que está vindo aí, e às vezes eu até me deparo com alguns jovens dentro da igreja que estão em processo de depressão, de tristeza profunda. Mas às vezes a gente é uma correria tão grande. A gente acorda de manhã e faz 1000 planos e vai trabalhar. Irmã Ivana, se eu não trabalhar, o menino não come. Só que Deus nessa noite está falando: o tempo da casa, o tempo da mesa é importante para a tua família. Quantas pessoas se perdendo dentro de casa. Quantas pessoas, irmãos, que têm tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para parar para ouvir o filho. Não tem tempo para parar para ouvir a filha. Não tem tempo para parar e conversar. A única conversa é só para falar a conta da água, a conta do gás, a conta do telefone. Ei, o Espírito de Deus está aqui nessa noite, está falando para mim e para você: é tempo de trazer a família para a mesa de novo. Porque a mesa vai falar de relacionamento. Perceba que a maioria das mesas que Jesus aparecia no Novo Testamento, Jesus estava sentado e ali Ele ensinava. Jesus valoriza a mesa, irmãos. Porque quando a gente se assenta com a família na mesa, Jesus senta junto. Agora o grande problema aqui nos domingos, principalmente, a gente, cada um vai lá no fogão. Fala assim. Cada um faz seu prato no fogão lá da casa. Aí o filho vai pro quarto, o marido vai pra sala, senta, porque daqui a pouco começa o jogo. A esposa fica na cozinha, porque depois ela fala: não, já vou ficar por aqui mesmo, porque essa louça vai sobrar pra mim, então já vou comer aqui. Hein? Jesus está falando assim: não. Monte a mesa na tua casa. Senta com seus filhos na mesa. Salmo de número 128 vai falar de mesa. Olha o que o Salmo 128:3 diz: a família próspera, abençoada por Deus, é essa aqui, ó. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira ao redor
casar. O esposo vai sair, vai trabalhar, vai trazer o pão para dentro de casa. A mulher, ela será próspera, ela será como uma videira, mas ela vai edificar essa casa. A casa vai ficar de pé, porque dentro dessa casa vai ter uma mulher que entendeu qual é o papel dela. E eu preciso falar algo que Deus está falando comigo. Por que que a maioria dos lares hoje em dia não está prosperando e tem grandes confrontos? Porque se inverte esse papel. O Salmo, ele diz: a família próspera, abençoada é essa aqui. Só que o que acontece na maioria dos lares hoje? A mulher sai para trabalhar, às vezes o marido fica dentro de casa. Irmãos, entenda, eu não estou falando de um processo, porque tem processo na vida da gente que às vezes a mulher vai ter que sair para trabalhar mesmo, e o marido vai ficar dentro de casa, porque assim quer o Senhor. Mas existe um povo aí fora que a mulher sai para trabalhar, o marido fica dentro de casa. Quando a mulher chega estressada e nada está pronto. Ou se não, o segundo ponto aqui, segundo modelo, a Bíblia está falando, colocando o homem aqui como provedor do lar, o cabeça, o sacerdote. Eu preciso entregar isso, porque Deus está querendo nos ensinar isso nessa noite. Só que o que acontece? A mulher, ela toma o lugar do marido. Todas as vezes hoje dentro de casa, quem toma é a mulher. Está errado. O sacerdote da casa, a casa, o lar que é feliz, a palavra está falando assim, ó: o homem vai, sai para trabalhar, a mulher fica em casa, ela edifica a casa, não tem problema sair para trabalhar, mas a ordem, o destino, quem vai mover a casa, quem vai abençoar a casa, irmãos, quem vai edificar essa casa para ser o sacerdote é o marido. Aí a Bíblia fala assim: e os seus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. Eu fui estudar um pouco o que os historiadores falavam a respeito disso, o porquê essa importância da mesa. E a história vai dizer que o cultivador de oliveira, quando ele percebe que uma oliveira ela vai ficando velha, que ela não vai mais produzir fruto, o que ele faz? Ao redor daquela oliveira geralmente cai um monte de broto que caiu de cima, o fruto, e caiu na terra e brotou, são os filhos. Ele pega aqueles brotos, ele coloca ao redor do tronco daquela árvore que não produz mais. Ali acontece um enxerto, e aquele tronco que era velho, aquele tronco que não produzia mais, ele passa a produzir frutos. É o Espírito de Deus nesta casa falando: envolva a tua família ao redor da mesa, para que haja fruto, para que haja destino, para que, irmãos, lá na frente, o teu neto, o teu bisneto, o teu tataraneto vai virar e vai falar: eu tive alguém que era uma oliveira na família, e nós nos assentávamos ao redor da mesa. Agora, se tiver espalhado, irmão, como é que vai ter? Por isso que a gente vê uma geração hoje que o pai tem até uma mentalidade, mas o filho vai com outra mentalidade, e o negócio acaba ali. Não tem prosperidade na família, não tem destino, porque não traz para perto. Os pastores sabem, eu liderei jovem durante 8 anos na igreja, e eu sei do que eu estou falando. Às vezes o jovem chegava com a vida arrebentada e a gente falava: por que você não procura o seu pai? Por que você não procura Ivana, missionária? Não tem diálogo. O Espírito Santo está falando: traz para perto. O Espírito Santo está falando: se assenta na mesa. O Espírito Santo está falando, irmãos, não é só sair igual o Jairo de dentro de casa e falando: eu vou lá para buscar. O Espírito Santo está falando, irmãos, aquilo que ele tem que derramar, que ele está derramando, aquilo que ele tem que
durante 12 anos da sua vida. Ou seja, o dia que a filha de Jairo nasceu, aquela mulher começou a perder vida. E sabe o que é isso aqui? É o Senhor falando para mim e para você: saiba ceder o lugar na fila. Tem hora que a gente vira e fala: mas Deus, eu vou desanimar, eu vou desistir, porque eu estou vendo que gente que chegou ontem já está sendo abençoado. O Senhor está falando: eu estou indo, é para a tua casa, é para a tua casa que eu estou indo, é na tua família que eu vou entrar com milagre. Mas se tiver que ceder um lugar na fila, cede. Se tiver que ver alguém sendo abençoado, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor e saiba que o Deus que você serve, Ele tem olho e vê, Ele tem boca e fala, Ele tem ouvido e escuta. E Ele se move para o processo, propósito na sua vida. É claro que o coração de Jairo deve até ter se entristecido, porque quando ele saiu de casa, a menina ela estava mal, mas ela não estava morta. Talvez em meio a isso, o coração de Jairo, nesses momentos aqui, que eu não sei quanto tempo durou, talvez o coração de Jairo até parou e falou: meu Deus, e a minha filha, como é que a minha filha está lá dentro da minha casa? Mas o Senhor nessa noite, irmão, está falando para mim e para você: eu sei quem é que vai aparecer no caminho, eu sei quem vai aparecer. Não fica preocupado, não te desanima, porque, irmãos, tem gente que está com a bênção aqui, ó, para receber. Só que a pessoa olha e fala: fulano foi abençoado, nessa igreja não dá certo, porque olha, todo mundo é abençoado, é testemunho que o pastor conta, é gente que sopra, dá testemunho, e eu parece que eu estou esquecido. O Senhor está falando: eu sei quem vai aparecer no caminho, eu sei quem é que eu vou abençoar, mas o importante é que eu estou indo para a tua casa, eu vou ir para um milagre na tua casa. Jesus está te trazendo aqui nessa noite para te dar uma injeção de ânimo e te falar: se posiciona, porque eu estou indo para a tua casa. Não dá para andar do lado de Jesus de cabeça baixa. Não dá para saber que o dono da vida, o autor da vida, está indo na minha casa, vai resolver o meu problema, e eu andar chutando um lado e falando: talvez não. O Senhor está falando: eu não indo para você, eu estou indo na tua casa. Aí a Bíblia fala que ao mesmo tempo que Jesus, ele declara a bênção na vida dessa mulher, vai aparecer alguém para desanimar. Vai aparecer alguém no meio da trajetória. E Deus está falando aqui para mim: tem gente aqui que está passando exatamente por isso. Alguém chegou do teu lado e está falando para você assim: ó, não tem mais jeito, troca de marido, troca de esposa, troca de casa, faz a mala, vai embora. Você é bonita, você tem tudo para dar certo, mas o Senhor está falando: eu estou indo lá na tua casa, eu vou trabalhar na tua casa, eu vou trabalhar na tua família. Irmãos, qual é a voz que te governa? Porque, irmão, se a gente está lá embaixo, se a gente está imergido no Senhor, a voz que vai nos governar é a voz do autor da vida, é a voz daquele que chega, que muda decreto, que abençoa a família. Agora, se eu estou na terra, se eu estou no raso, a voz que vai me governar é a voz desses camaradas que chegaram aqui. Para de encher o saco, porque Jesus, a filha dele já morreu, acabou. Você está entendendo o que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite? Irmãos, o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai te dar uma injeção de ânimo. Ele vai te dar uma injeção de ânimo.
cabeça estruturada para permanecer para frente, para sempre. A gente fica, ai, mas essa família que Deus me deu, irmãos, Deus vai colocar todas as coisas no prumo. Deus vai descer um prumo no meio da tua casa, no meio da tua família. Aquela tua cunhada que fala de você, ela que se prepara, porque Deus está descendo com o prumo no meio da família. Só que o prumo tem que ser alguém. O cano, para acontecer, a água sair, tem que ter cano. Não tem como sair água da torneira se não tiver uma encanação. Não tem como ter luz aqui se não tiver uma iluminação aqui por dentro, canuete passando para tudo que é lado, fio passando do lado de dentro. O negócio tá feio, mas pro lado de fora, olha que negócio bonito. O problema é que a gente às vezes quer ser cano, quer ser torneira, quer ser luz porque é bonita, quer ser uma peça, ainda mais torneira agora que é caro pra danar. A gente quer ser isso. Só que você que está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para falar, você é cano, é encanação, você é o encanamento que eu escolhi. E o Senhor nessa noite está falando aqui para mim, o Espírito Santo nessa noite está passando nessa encanação e vai limpar, irmãos, vai limpar. Eu não sei se essa calha está entupida, mas Ele está falando, eu estou entrando hoje, o meu Espírito entra hoje, o meu Espírito desentope hoje. Tem hora que a gente fica, essa família, Deus está falando, eu não dou nada estragado para ninguém. Você é a ferramenta que Ele escolheu, e guarda isso, a voz que te governa é a voz que você vai seguir. Não siga a voz que não é para seguir. Não ouça conselho, irmãos, de quem não tem conselho para dar, só conselho de destruição. Não escuta. Para andar com a gente é só material de primeira. Tá pensando o quê? Vai fazer uma casa com material de segunda. Tenta fazer o fundamento de uma casa com areia. Vai lá no mar, enche um monte de caminhão de areia da praia e vai levantar a casa. Levanta edifício para ver o que vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai ruir, vai acabar, vai derrubar. Mas o Senhor nessa noite está falando, o material que Ele vai mandar para a tua vida é material de primeira. Para andar do teu lado só vai ser crente de primeira. Eu vou entregar a Jesus. Toma cuidado com o que você escuta. Toma cuidado, porque essas pessoas aqui que chegou para Jairo e falou para Jairo assim, ó, para, lá não acontece nada, para, porque a tua filha morreu, para, porque lá não é o teu lugar, eu nem vou mais lá. O Senhor está falando, toma cuidado com essas pessoas que se dizem amigo, que liga, que manda mensaginha no WhatsApp. Nossa, você ainda está lá? Toma cuidado. Porque tem gente, irmãos, que não é instrumento de Deus, é material de segunda e é material ruim. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai. E quando ele chega na casa de Jairo, Jesus ele vê a casa cheia. A menina estava lá, para eles morta, para nós dormindo. Porque eu fico com o que a palavra diz. Eu fico com o que Jesus ele diz. Está dormindo, então está dormindo. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele vai, ele escolhe no meio daquele povo tudo que está ali. Ele fala assim, ó, não é todo mundo que vai não. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é para andar com todo mundo. Como diz minha mãe, você não é todo mundo. Não é para andar com todo mundo. Vai ter momento na tua vida que Deus vai selecionar. Vai falar essa, esse e esse. Tem que estar na visão.
processo aqui, tiver alguém que for um fio ruim de segunda que pega fogo, o negócio não conecta, não vai no céu de jeito nenhum. Então o material aqui tem que ser de primeira. Irmão, Jesus selecionou. Ele falou: não, comigo nessa batalha só vai Pedro, Tiago e João. É só quem tem intimidade, é só quem anda perto. Então olha, aqui vai um conselho também. Meu Deus, eu preciso correr. Vai um conselho também. Crente que não tem intimidade, irmão, não serve para dar conselho. Não serve. Tem gente que vai querer estar junto. Não, amiga, tô junto, amiga. Coisa nenhuma. Jesus selecionou aqueles que andavam perto, aqueles que ele tinha intimidade, aqueles. Aí você vai falar: mas irmã Ivana, Pedro, melhor um Pedro do que um Judas. Jesus seleciona, ele fala: não, isso aqui, ó, é só para quem anda perto, é só para quem eu confio. E a gente vai querendo encher a casa e vai querendo colocar todo mundo. Deus está falando: não é para andar com todo mundo. Porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, a casa estava cheia. Casa cheia não é sinônimo de que nós somos queridos. Não é sinônimo. Porque eu vou falar a verdade, irmãos. É que a gente resolve queimar uma carne. A casa abarrota de gente. Aí a gente fala assim: ó, tira um pouquinho a tapoerzinha para me deixar para janta, eu vou pro culto. Quando eu voltar, só jogo no micro-ondas pronto, tá pronto. Só que a casa tá tão cheia, o povo tá tão cheio e dando prejuízo, que até aquilo que você guardou, você tem que continuar e colocar na mesa. E quando vai chegando a hora de vir pro culto, então as irmãs sabem. Começa um sair, outro sair, e você fica no culto e pensando: a pia tá lá cheia de louça, cheio de descartável para todo lado. Então, irmãos, casa cheia não é sinônimo de que a gente é querido. Não é sinônimo. Porque quando Jesus chegou lá, o povo estava chorando, se acabando. Eu acredito que foram encontrar Jairo quando viu raiando lá, chegando no começo da rua, e abraçaram Jairo e choraram. Jairo, meus sentimentos, irmão. Poxa vida, sua vida era tão nova. Só que quando Jesus ele vai diante deles e fala assim: ela não está morta não, ela está dormindo. Aí um começa a olhar para o outro, seca a lágrima e pega aquele sentimento que era de choro. Você vai ver só gente pelos cantos dando risada. Irmãos, o Senhor falou para mim aqui como é o verdadeiro sentimento. Anda com gente de primeira, irmãos. A Bíblia diz que Jesus ele chega dentro do quarto. E dentro do quarto não tinha espaço para ninguém. Dentro daquele quarto ele só chamou o pai e a mãe da menina. Era só quem queria o bem daquela menina. Tem um segredo aqui. No pior momento da tua vida, não conta para outra pessoa não. Conta para a família, conta para aqueles que são da família. E às vezes, irmãos, é a família da igreja, é o pastor, é a pastora. É chegar, é contar e falar assim: ó, dentro desse quarto aqui não tem espaço para mais ninguém. O Senhor nessa noite está falando para mim e para você. Dentro do quarto, no lugar da intimidade, aonde o Senhor se revela e opera milagre, não é lugar para ter multidão. Não é para ter multidão. Lá dentro só vai estar você, Deus e o teu milagre. Lá dentro, eu vou repetir, só vai estar você, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Lá dentro só vai estar você e os três. E eu posso te dizer, é o suficiente. Eu sei que tem momento que a gente quer que as pessoas estejam ao redor, mas Jesus hoje ele te trouxe aqui para dizer para você: a sua menina, a sua alegria não está morta. O Senhor vai ressuscitar, ele vai trazer vida, ele vai te mostrar um sinal.
Espírito Santo está aqui nessa noite, irmãos. Ele está falando para a crente aqui nessa noite. Talita cume, se levanta, porque prostrado eu não te abençoo, porque sentado de cabeça baixa o milagre não chega. É Talita cume para nós. Vamos ficar de pé, porque tem cura. Agora para nós encerrarmos. E talvez se você não guardou nada da palavra, você vai guardar isso aqui. Porque isso é uma chave. Porque que tem gente na igreja, irmãos, que começa, é uma maravilha. A gente começa a campanha, recebe a palavra, a menina ressuscita, a gente vê os milagres de Deus acontecendo, mas de repente, em meio à caminhada, a gente vai desanimando, a gente vai desistindo. Tem um segredo aqui. Verso de número 43. A Bíblia vai dizer que depois que aquela menina se levantou e começou a andar, todos ficaram espantados. Só que no verso de número 43 vai dizer assim: e Jesus mandou